Tararara. Vamos lá. Bom dia a todos. Já já começa Cafezinho Bom com a Milena Bachir, minha amiga inadequada. Acho que já entrou. Deixa eu chamar. Ei! E Ai, essa bom dia, tecnologia avançada, bom dia. adoro. Tudo bom? Tudo e você? Tudo. Meu cafezinho bom vai ser um chá agora. Ai, que chique. Ai, meu cafezinho bom vai ser um café. Arrasa. O meu é de capim-cidreira. A gente Ai, planta aqui, né? Temos ai, uma como vocês toceira. são chiques, né? Tchim, tchim, saúde. Renato, saúde. Ai, acordando ainda, né? Nossa, Acordei eu às 7 da também. manhã, mas nossa. Fiquei ontem assistindo um monte de live interessante. Aliás, assisti uma do Márcio Banfi com a Flávia Aranha. Ai, muito legal. Bacana. Gente Flávia, que já está fazendo coisa há muito tempo e causa esses encontros para fortificar, sabe? Fortalecer. sim, sim, super. Ah, É, já tem um movimento, né? A gente que está sim, migrando agora para esse lugar aí também, mas é legal estudar, né? Eu estava sim, lendo total. lá só para porque a gente vai falar de relação e de toda essa questão também Sim. com as redes. Eu não sei se você Uhum. viu o caso da Gabriela Pugliese, que ela está Acabei estourando de ler, aí. Então, eu achei acabei de super. ler. E um dos grandes. Eu até o conheço, o Ian, ele é, enfim, dono de uma grande agência aqui em São Paulo, e ele fez uma crítica muito forte. Eu achei super bacana assim, o Ela posicionamento perdeu o dele. patrocínio. Porque é isso, né? Não tem como desagarrar, não tem como andar separado quem você é e quem você representa ser, né? Exato. Não é marqueteiro e falso, e não cola, Total, né? total. É. Hum, Então, achei super, super interessante, assim, acho que é bom, uma boa reflexão sim, para os nossos tempos, né? Porque daqui para frente é o que a gente vem discutindo, né? O quanto sim, esse espaço online, virtual, ele vai nos dar apoio, vai construir e abrir novas portas, mas a gente tem que ser a sim, gente, né? Não tem como separar de quem é a exato. gente, né? É, não, essas pessoas que acabaram usurpando mesmo alguns títulos não se mantêm, porque de verdade não é aquilo, né? Não tem como. Total, total. Você criar uma ideia é uma coisa, né? Você criar uma imagem. Agora, você ser aquilo, pensar daquela forma, viver daquela forma, é insubstituível. É, Os nossos atos mostram quem somos, né? total. E o quanto o quanto viver quem somos também não é simples, né? É simples no sentido porque a gente se aproxima de quem a gente é, mas Sim, a todo momento um posicionamento que a gente tem que estar sempre sim, fazendo, né? sim. Mas ele é mais Eu, real, assim, mais verdadeiro, assim. é, eu tava ontem, bobagens de Facebook, assim, sabe? Vendo uma amiga postar foto do Moro, falando que representava. Dei uma lembrada nela de tudo o que aconteceu. Sim. Tipo, é isso, sabe? Eu não sei, às vezes as pessoas ficam meio divagando em cima de nada, né? Fala, mano, Total, não e é o quanto possível. a gente gurutiza, né, as nossas É, escolhas, tanto políticas quanto, enfim, sociais, e isso é, é um grande ponto de atenção, né, porque na verdade somos nós por nós, né. É claro, a rede coletiva é importante, ter uma referência é importante, mas sim, mais do que tudo é a gente entender quais são os nossos valores, né, porque aí a gente também começa a exato. sacar como que a gente se conecta e com quem a gente se É, conecta, né? Que é o nosso papo de é, hoje, né, Cláudio? Eu queria, ó, tem umas pessoas exatamente. entrando, a Karina tá aqui, a inadequada tá aqui, eu entrei pela inadequada, depois eu Olha, saí. É a Cá, muito que bom que você tá aqui. Alexandre bem. Mateis, que legal, a gente estou juntos há muito A tempo. Wellington, Belita, professora, Bela, que vai estar uma por aqui graça. também, né?
amo de Vai de paixão, primeiro. que foi uma conexão com você, Gracinha. através de você, e a gente está também muito Não, ela próxima. foi uma coisa louca, né? Que Sim, eu conheci no sim. editorial de moda. Não, ela é Muito fantástica. bom. Quando eu crescer, eu Não, falo, mas eu a hora que brinco eu com ela. comecei a Quando eu conversar com ela, eu falei, crescer, gente, a Milena. total, quando eu É, crescer, eu quero ser que nem ela, assim. Eu falo, eu brinco com ela sobre isso, assim, que ela é uma mulher nossa, incrível, é inadequadíssima, incrível. maravilhosa. Parabéns. E ela Super. vai pro cafezinho bom, né? Sim, sim, dia primeiro. Legal. E ela também está Pois é. Bom, convidadíssima lá nas lives da Inadequada. por favor, ela tem muito a dizer e Sim, a acrescentar para todo mundo. sim. Mas enfim, vamos falar de nós. Vamos! Quando a gente se conheceu, quando, onde, como e por quê? Ai, adoro. Aquelas que já não lembram do roteiro, né? Não tô brincando. A gente se conheceu em 2005, 2006, Não, 2000, 2018, não. 2000, louca. 2000. É, e a gente se conheceu aqui em São Paulo. Eu já morava aqui em São Paulo nessa época, né? De indas e vindas, mas eu já estava em São Paulo nesse momento. E eu conheci o Uhum. Cláudio, eu conheci numa festa na casa do Renato e do Douglas, que são grandes São amigos casados. seus, do Vicente e do Zé na época, né? Então o Zé que me levou para essa festa. E eu Que lembro o a Zé hora que eu namorava o cheguei. Vicente. O Zé É. namorava o Vicente. A hora que eu cheguei na festa, eu falei, nossa, primeiro a casa eu achei fantástica, as pessoas e tal. E Uma aí tinha graça, uma cara. sala, não, maravilhosa aquela casa, né? Tinha uma sala que é tipo, é o meu sonho. Ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. Que era E tipo uma também não. biblioteca, assim, ó, linda, com uma cadeira linda. Eu falei, gente, que fantástica essa sala. E quem estava sentado nessa cadeira? Eu, Você. Falei, nossa, que homem lindo, que biblioteca linda, nossa, é aqui que eu quero que ficar. lugar é Que esse? lugar é esse? Nossa, encontrei o meu lugar. E aí a gente começou a conversar, eu fui apresentada a você, enfim, aí ali a gente começou a conversar, a bater papo, e foi muito bom, porque eu acho que de todas as pessoas que eu conheci, ali eu me senti muito à vontade com você, e eu nem Uhum. lembro o que a gente conversou de muitas coisas, como a gente sempre faz, né? Sim. E ali acho que foi uma conexão super. Para mim foi muito importante, assim, porque foi real, sabe? Não foi forçada, não foi Sim. da festa que aconteceu, assim. E, Sim. bom, e daí de lá acabou a festa, cada um foi embora para sua casa, né? E a vida Aham. seguiu, assim. Sim. Depois de E uns entre anos, 2008, que a gente se conheceu, e 2013, que a gente começou a trabalhar, que a gente trabalhou junto, o sim. que aconteceu na sua vida? Aconteceram muitas coisas, né? Em 2008, eu estava aqui em São Paulo ainda, e depois eu fui morar em Brasília. Eu fiquei 2 anos em Brasília trabalhando com eventos na época. Sim. Então, foi um momento também bem importante, assim, na minha trajetória, mas eu já vinha questionando muito esse trabalho com eventos, né? As relações, a forma, as relações com as agências, enfim, toda essa questão que a gente também questiona, e é por isso que a gente está onde a gente está, tecendo Sim. essas relações mais verdadeiras. E eu, no Sim. final desse segundo ano em Brasília, eu faço, sei lá, eu passo por um processo de coaching com o Zé. Ele estava também nessa época estudando e precisando ter cobaias, né, como aluno, como, Como enfim, eu fui. clientes para, como você foi também. E nesse meu Uhum. processo foi muito interessante, porque saiu de fato o que eu queria fazer. Eu queria parar de fazer o que eu estava fazendo, só que eu não sabia o que eu ia fazer depois. Uhum. Mas eu tinha um sonho, um dos sonhos era poder ter uma experiência fora do Brasil e morar fora. E um dos países que eu sempre imaginei morar e tal era Londres, né, no Reino Unido. E aí eu programei tudo, eu realmente me organizei para fazer uma viagem sabática. Uhum. Eu planejei essa viagem para 2 anos e tinha volta para o Brasil, né? Então, tipo, eu não ia ficar morando na Europa. Eu sabia Sim. que era uma experiência de vida, uma experiência para também melhorar o inglês e tal, e aí eu fui. Então eu meio que organizei tudo isso, pedi demissão do trabalho e tal. Nem foi demissão, na verdade. A agência fechou, já estava bem em crise nessa época. Vai aparecer um gato aqui, Uhum. tá? Mas ele faz parte do cenário. Tá ótimo. Tudo E certo.
E Aqui aí... apareceu um bolo de gengibre. Ai, que delícia, chiquérrimo. É, joguei um contrô por cima, ó. Delícia. Delícia. Olha, a Carola tá É. aqui, que delícia. Paty Jansen, a Paty é uma querida arquiteta Ah, um monte de gente fofa. maravilhosa de Recife. A Keila, que Olha, massa. Renan. Legal. E Bom dia a aí, todos. bom dia a todos. E aí eu fiquei esse tempo morando, né, fora. Então foi uma experiência muito profunda para mim, assim. Eu fiquei um ano em Londres. Londres eu me joguei, né? Estudei, mas me Sim. joguei. É, e depois de lá eu fui para Dublin. Em Dublin a vida mudou um pouco, assim, veio mudando um pouco, né? Foi quando eu comecei a, de fato, me tornar vegana na época, né? E agora vegetariana. Bom dia, gente! E, bom, enfim, e aí de lá, para finalizar essa viagem, a ideia era seguir no caminho de Santiago, mas não rolou. E eu fui para a Índia. Eu fiquei quase 3 meses viajando pela Índia, Uhum. em alguns centros de meditação, e aí eu voltei. Voltei assim, A Índia careca, é um outro planeta, né? totalmente. A hora que eu A chego Índia é um outro aqui, planeta. Eu nunca fui, tenho vontade, mas tenho medo. Ser bem nossa, honesto. A Índia é. Eu Eu lembro que a hora que acho eu bem, cheguei lá, eu falei, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe assim? Tipo, o que é, que eu tô bem fazendo louco. aqui? É, Mas foi uma experiência muito transformadora, que imagina. aconteceu muitas coisas lá, mas que eu só signifiquei depois, bem depois que eu voltei, que eu cheguei no Brasil, e falei, nossa, aterrisei, né? Agora eu entendi o que aconteceu lá. Sim. Então foi bem transformador, e aí nesse período desses 2 anos fora, eu já estava um pouco é, tentando entender para onde eu ia, né? Para onde eu queria ir Hum, quando eu voltasse para o Brasil, assim, o que eu queria fazer. Então, eu já estava há mais de 12 anos trabalhando com eventos, então, como fazer uma transição de carreira, né, de trajetória de trabalho, enfim. Então, foi um sim. processo que lá eu acabei fazendo um curso rápido de coaching, porque Sim. tinha uma vontade de trabalhar com pessoas, né? Porque eu acho que essa é a minha grande potência, assim, tá? Estar com pessoas e Uhum. trabalhar com pessoas. E aí, quando eu volto para o Brasil, logo depois eu já começo a estudar sobre coaching mentoring. Eu vou fazer um curso bem profundo, assim. E essa formação daí entra na minha vida de fato e eu começo a fazer trabalha Uhum. com eventos, trabalha com coaching. E aí foi nessa época que a gente volta, na verdade, a se falar. E eu, e Sim. eu, e eu, na verdade, te faço um convite, Cláudio. Você quer ser a minha cobaia, né? Para eu É, testar todo o conhecimento e tal. sim. Então foi nessa época, foi 2013, né? E Eu é cheguei. engraçado que, sabe o que eu acho, só um adendo. Eu fiz coaching com o Zé, o Júnior, que eu fiz a conversa lá do primeiro cafezinho. É, acho que foi de 2008 até 2012, uma coisa assim. Quando eu estava casado com o Gabriel, 2010, 2011, sei Sim, lá. sim, Quando eu estava casado com o Gabriel, eu me separei do Gabriel e comecei a namorar o Renato depois, e aí eu comecei a trabalhar com você. sim, Engraçado, a minha vida pula em etapas assim completas, assim, sabe? sim. E eu lembrei de uma outra coisa que a gente tem em comum. O quê? Nós somos professores. É verdade, é verdade. É, nunca assim, tipo, né? É verdade. Você, E você é um você grande deu aula, professor. eu dei aula. Total. Isso muito. Você é a Ah, minha geração, né? é, E pois é muito. é, Não, e você é todo didático, né? E você também deu aula para o turismo, né? Tem todo esse é, caminho, assim, né? Para o sim, curso de sim. turismo, para outros cursos, É. enfim. Mas é muito E é legal, olha. engraçado porque eu comecei com você o Estúdio A Casa Torta, Sim, sim. O porque eu tinha processo que me a mudado gente. de Você tinha mudado para ir, né? Para essa casa, que para é, Barra Funda, eu tô da Barra 7 anos Funda. aqui, 7 anos. Nossa, 7 anos Fiz já, agora em Cláudio. abril. É, doida, né? Esse Passa muito processo foi rápido. muito legal, porque a casa onde você vive agora com o Renato, essa casa na Barra Funda, ela é uma casa, me corrija se eu estiver errada, mas ela é uma casa bem, bem tradicional da Barra Funda, né? Sim, E casa ela de é muito vila, operária. Vila Operária, e ela é super especial, assim, porque ela tem uma energia, Ela é né, do torta. bairro, e ela é torta, Ela né? é Eu acho toda ótimo. torta. Isso tudo de É um casa absurdo. torta, né? Sim. Muito bom. E é da minha E família, né? Então, sim, assim, quando eu vim morar aqui, eu tive esse resgate também.
de lembrar brincando com os meus primos nos quintais, que tinha aqueles quintaizinhos lindinhos com desenho de jardim francês, que, né, Sim. cimentou tudo, aí a gente bota um monte de vaso. Mas é um resgate maior do que ter vindo morar aqui somente. É E um aí começar resgate esse seu todo, isso de né? pensando de uma maneira profunda, foi incrível, porque uma associação mais rica, né? Total. E eu também não sabia muito bem ainda como trabalhar com o coaching, né? Sei lá, 10 anos atrás, há 9 anos atrás, o coaching ainda, Hum, ainda era considerado, né? Enfim, era uma profissão, e é ainda, né? Mas, enfim, hoje sim, falar de coaching tem que tomar um certo cuidado, né? Eu ainda atuo como. E aí, ter trabalhado com você inicialmente, que você foi a primeira pessoa, né? Foi muito importante para mim, porque a gente. é o Zé. O Zé entrou, né? Gabriel. Olha, o Antônio. Oi, Oi, Antônio. Lindo. sua gente E fofa. Hum, eu acho que foi muito especial, porque a gente conseguiu fazer esse processo de coaching ele, num tempo muito maior do que o esperado, né? Porque geralmente o mercado trabalha 3 meses, 4 meses, a gente fez um trabalho de quase um ano, assim. E quantas sim, coisas emergiram daí, né? O Estúdio Casa Torta foi o primeiro, né? sim. É que quando você, eu acho assim, quando você tem uma grande frustração, como foi ter encerrado o Contém, acabado um casamento, etc., você fica muito. A frustração, né? Você fica deprimido, você fica introspectivo, você quer saber o que, que deu errado, até você entender que, peraí, deu certo até aquele momento. E o Total. que, que ainda posso fazer agora em diante? E isso é incrível, porque o coaching, de cara, eu percebi que ajudava a me enxergar melhor. E isso eu achei incrível, porque era um trabalho de realmente, vamos pensar sobre você, né? Sim. Eu Quem é mesmo. você, onde você está, de onde você veio, e quais Sem o são menor todas essas egotrip, né? suas. Pelo Total. contrário. Total. E foi Hum, muito, e era muito interessante, né? Porque eu ia para sua casa, né? Porque sim, hoje eu já trabalho no esquema mais home office há algum tempo, agora mais ainda, né? E vou pois é. pontualmente, enfim, na casa das pessoas, não na casa, porque Hum, individualmente eu atendia, né? Até antes de toda essa sim, loucura aí em casa, mas eu ia na sua casa, então era muito entrar no seu universo, mergulhar de fato nesse novo sim, espaço e nesse Cláudio que estava renascendo sim. dali, né? De toda essa mudança, né? Sim, me empurrou para resolver coisas na casa, e adaptações, e soluções práticas. Foi incrível. Porque eu fiz. O ateliê virou uma salinha de aula, né? Total, total. E a sua cara, né? Até hoje. Ela tem Quadro todo um. negro. Ai, Muito bom, adoro. né? O quadro Parede quadro negro. negro. Sim, e aí, porque também é você, né? Vem aí desse lugar, desse Sim, Cláudio educador. Eu sei que você não gosta muito dessa palavra, mas enfim, sim. ele é professor. É. É, e o quadro negro lá e os planos todos lá, Sim. né? Vamos fazer, vamos E você sabe que é arquitetar. engraçado? Eu sempre fui muito fotográfico, assim. Eu lembro de desde criança, quando eu olhava quadro negro, né, tipo, explicação do professor, etc., eu não precisava estudar. Uhum, Os caras falam que isso se chama recurso mnemônico. É quando você olha é. e fotografa, você... E eu lembrava, tipo, via a pergunta na prova, eu lembrava, olhar para o quadro, eu lembrava, tava, sabe? Tã. Que legal. É, E é porque você impressionante. E tem eu uma usava isso habilidade. aqui. É, bacana. E eu usava isso aqui. Porque era uma coisa que você... Bom, enfim, eu trabalhava nesse lugar, né? Então, se tinha um contato direto com a ideia não se perdia. Total, total. E foi muito bom. E foi muito boa, assim, foi muito rico, inclusive para mim, né? Foi um momento de eu testar, de eu me ver também. E acho que por isso a nossa relação Sim. ela se construiu daí muito mais forte, porque eu fui totalmente, olha, Cláudia, eu não sei, Sim, eu também estou experimentando, mas você sim, confiou, acho que na minha vontade, na minha intenção, e você também se permitiu, né? Porque esse sim. trabalho de desenvolvimento de pessoas, do coaching, da mentoria, ele é um trabalho que precisa dessa sinergia, senão ele não acontece, né? Ele não é um trabalho de Sim, responsabilidade de total. quem está aqui, é de Sim, responsabilidade mútua, né? Então, acho que sim. foi muito rico, assim. Eu tenho muitas boas É, lembranças. Para mim foi assim, é o check-in, não, sabe? e é Validou. engraçado isso.
porque aí, ó, um helicóptero Ai, passando. que chique, gente. Quem será que tá Aí, nele, né? Barra Funda, nega, Barra virou Funda. esse corredor horroroso de helicóptero. Enfim, e é engraçado isso, né? Porque é, eu consegui resgatar coisas muito mais profundas do que eu imaginei. Por exemplo, eu tava fodido de grana, tava tipo, tava. Tá. E eu resgatei uma coisa que eu amava, que minha mãe falava assim: ah, ou vai ser professor quando crescer, ou vai ser agrônomo. Eu falava, por Hum. quê? Porque eu vivia dentro do jardim. Eu me enfiava dentro do jardim de casa. Minha brincadeira era dentro. E quando eu comecei a fazer isso de casa torta com você, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com planta. Sim, sim. Lembra o Jardim Lembro. Expresso? O Jardim É, Expresso, que era é, da é, Nespresso e outras ideias, né? Tinham, é. Pois é, foi muito rico. Então, é interessante você tá falando sobre isso, né? Porque é um é, resgate mesmo, né? E quando a gente se é. permite, as coisas vêm com mais força, né? Mesmo, assim. E Não, elas vão se consolidando mesmo, né? quando você começa a ter uma certa clareza, vai até É, instintivamente, né? Porque a gente é bicho. total, total. Você tem um resgate meio que automático de prazeres, né? E eu fiz esse Jardim Expresso na casa do Vicente com outro amigo, brincando. A gente estava tomando café e aí pegamos a cápsula. Ai, que bonitinha, nossa, que legal, nossa. Ai, nossa, podia ser um viveiro de planta. Pomba. Aí É, o Vicente fez, aí eu falei, vou fazer uma estrutura para isso. sim, que daí você fez montou a estrutura e tal, né? O que eu acho legal também, e acho que isso também é uma das coisas que são valores seus e que acho que isso foi ficando também mais forte na sua. Eu acho que ali, desse Aham. trabalho para frente, é que você Sim, sempre pensou muito nessa coisa do meio ambiente, do upcycling, né? Da reutilização. Então, a sim. cápsula da Nespresso, o que eu faço com ela? Né? Depois eu jogo E era um fora. Então, problema, eles tinham acabado de começar e não reciclavam. E se negavam a reciclar. Eu lembro que um amigo fez um projeto para Nespresso e os caras, não, a gente não quer, sabe? Gente, sim, vocês sim, poluem pra cacete, como assim vocês vão reciclar? E aí começaram a sim, fazer, né? Uma campanha sim. gigantesca de reciclagem, lá, lá, lá. Lá. É um absurdo como as pessoas precisam ser pressionadas, pessoas, empresas, né? Precisam ser pressionadas para poder fazer um trabalho decente. E decente Não é pensando para na jogar no mundo, melhoria, né? Total, total. né? Mas eu acho que foi muito, eu acho que ali foi muito rico, assim. E aí e aí dali também começaram as suas parcerias com outras pessoas, né? Então Sim, você primeiro testou aí sim, dentro do espaço da casa, né? E, sim. Na Japonique, da Jana, exato. aquela lojinha Ó, fofa que não tem mais, fechou agora. fechou, Mas né, era uma lá delícia na trabalhar Vila com eles. Madalena, né? Sim, Na Vila Madalena, fechou agora. Mas acho que é porque ela realmente queria fazer outras coisas da vida, sabe? sim. Que Ah, ela queria importante ir a pro gente. Japão. Ela tem japonesa, né? Tem essa coisa, ela tá muito intensa com o Japão, etc. Sim. E tá, e aí depois disso tudo, a gente parou de De- trabalhar e aí eu comecei o itinerante. Sim, aí, bom, fechou essa primeira etapa É, do coaching, e daí você seguiu. Só que daí na sequência é, você começa de fato desenhar o itinerante, né? E o que em seria o 2014. itinerante, né, em 2014? E o É, itinerante foi é, também, eu acho que o itinerante foi a conclusão, assim, a efetivação de toda essa ebulição, né? Porque ele foi um projeto que sim, começou pequeno, mas ele se tornou muito referência aqui em sim, São Paulo, né? sim, E aí a gente retoma com esse trabalho de coaching, não mais no individual, mas sim. nessa parceria com você e com o Fábio na época, né? Uhum, Que você traz o Fábio, na verdade, né? Você começa o itinerante e daí você traz o Fábio e a gente inicia de novo uma etapa do coaching que na época era bem para estruturar o projeto, né? E a gente não ia trabalhar tão individualmente vocês, mas que na proposta do trabalho também tinha os sim, encontros individuais, até para fazer esse alinhamento sim. de propósito e valores e tal.
Lógico, lógico. O itinerante começou de dois lados, né? Ele fazendo uma história lá na casa dele também, tá. Aqui eu participei, Isso. inclusive com o Contem, fazendo o lançamento de produtos, era bem legal. Fez uma homeware mesmo dentro da casa dele. E aqui também fazendo a história do estúdio. E aí conciliou dos dois realmente ter aquele timing de falar, vamos fazer, já que você está fazendo, estou fazendo, vamos fazer. E aí pronto. Mas aí é legal ter feito de novo coaching para poder realmente, sim, é minha casa. Alguém Ai, tá perguntando, Ari. Cláudia, Oi, você Ari. tá... Tudo bom? Bom dia. Olha, a Ângela tá aqui, que É, delícia. A e Maria, o aí? Eduardo Nunes, querido, diretamente de Olha, Londres. tudo bem. E aí, voltar a fazer coaching para estruturar a ideia do itinerante foi muito importante, pelo menos para mim, porque a gente começou uma coisa de uma maneira bem intuitiva e colaborativa, eu e ele, mas a gente não tinha muita ideia para onde ir, porque começaram a aparecer um monte de oportunidades Sim, de trabalho. sim. E aí botar a cabeça no lugar e fazer o que faz o que, a estruturar o negócio, olhar de novo, incrível, foi bem Porque daí entra a líquido. Milena de novo para fazer, para na verdade pensar Sim, junto com vocês, estruturar como que ia ser essas sim, etapas, né? Porque vocês estavam, sim, tinha muita, eu acho que tinha muitas oportunidades, tinha muita gente chamando, né? Começou a tomar uma proporção sim. que precisava organizar mesmo a história, né? Sim, era um E boom que estava acontecendo em São Paulo e é incrível isso, porque é fazendo a coisa certa no momento certo, né? é. Isso foi bom, porque a gente estava conhecendo muita gente que estava se descobrindo também. Total. E conta E um pouco isso do foi, itinerante, né, Cláudio? O Cláudio, o é, itinerante era uma ideia muito interessante, porque ele itinerava sim, mesmo, né, por São Paulo, né? é, a ideia era ocupar lugares diferentes de São Paulo e era extremamente subjetivo a escolha do lugar, porque a gente acreditava ou não que seria interessante para uma convivência do bairro, já tinha essa questão de querer ativar os bairros, sabe? Sim, Por isso itinerar, ir para vários lugares diferentes, para ter várias realidades diferentes, para ter curadorias específicas para cada lugar, tá. E eu lembro muito de fazer na Barra Funda, acho que a gente fez 4, 5 vezes, na Baró, que era uma grande galeria aqui em São Paulo, e na Barra Funda tinha aquele espaço absurdo. Eu fiz em São João e vários lugares sim, diferentes e sim. era incrível porque a gente construía não só cenários, né, para receber essas marcas, mas a gente trazia muita coisa nova de gente migrando de profissão, sabe? Tipo, de engenheiro tá virando ceramista, Total. porque quer descobrir outros prazeres, que estava de saco cheio daquilo que fazia. É que o sistema chega uma hora que já sufoca, né? As pessoas não dão mais É, conta, né? e acho De que bater também, cartão de novo, exato, sabe? exato. E acho que É, vocês também vieram de um caminho assim, né? O que foi sim, interessante também, porque eu acho que é, a gente vai atraindo, né? E aí, nesse lugar do itinerante, essas pessoas começaram também a ver uma possibilidade de expor trabalho, de pensar trabalho juntos, né? Então, você também tinha um cuidado com isso, assim, né? De dar esse é. espaço, claro, de também dar até uma mentoria, uma consultoria para que aquela marca, Então, ou, né? foi isso que aconteceu. A gente percebeu que a gente está fazendo além do varejo e da exposição e da divulgação do trabalho dos outros, um trabalho de mentoria. E aí Total. entender, tá, o que é mentoria? O que estão chamando de mentoria? É uma consultoria o quê? Sim. E é uma construção, às vezes, de marca, né? De identidade, desenvolvimento de coleção mesmo, enfim, de objetos, roupa, etc. Mas era um trabalho mais complexo, né? E a gente precisava estudar mais também. Eu estudei muita coisa. Desde que comecei com o Estúdio Casa Torta, nossa, você acaba lendo e viajando e conhecendo coisas absurdas e você traz para você, né? Sim, Você está super. Acho que inserido naquele movimento, né? total. E É. foi um momento muito. E aí voltando para você, né? Porque eu acho que isso
começou de lá de trás. Eu lembro, eu lembro, Cláudio, quando eu comecei, assim, tipo, que eu entrei nessa casa e depois o Cláudio devorando, né, e tipo, indo atrás de outras iniciativas e estudando muita coisa, porque na verdade o Sim, processo faz isso também, né? sim, Conforme a gente também está fazendo, a gente está buscando conhecimento e até para ter novas ideias e sim, estruturar isso, né? Então foi muito. sim, sim, total. Eu quando eu vi o itinerante, enfim, vocês estavam rodando, né? Eu acho que teve uma cena de economia criativa dessa, né? Dessa. E aí começou. Eu lembro que vocês saíram no, É, o Mundo S.A. na lá, no rede, né, programa, tá, tá, tá. É, na Rede Globo, mas sim, na, na, na Globo News, né? No Mundo S.A. sim, é legal, porque eles perceberam que era um movimento muito forte e que a gente não era feira, a gente era uma loja Enfim, pop-up, vocês né? em algumas revistas, então tava bem, era um movimento Sim, bem que sim. E, Mi, sua voz tá o cortando. trabalho tinha. Você tá me ouvindo? E vocês conseguiram, Sim, atuando, né? sim, 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 sim. Bom, então, e aí depois do itinerante, alô, Total. você tá me ouvindo? Tá? Ah, ok. É porque eu não tô te E é ouvindo, muito tá picando sua voz. Ah, tá meio parando. surgiu Vou- Melhorou agora. várias iniciativas parecidas, né? Sim, É muito sim, super, interessante quando eu super. acho, e aí eu acho que o que eu me identifico também com você é que você é uma pessoa muito visionária. Você é um jovem eterno, assim, porque você está sempre pensando em. Super. Ixi, eu acho que vou precisar sair e entrar de novo. Milena tá caindo. Mi, vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá. Oi. E aí, Mi, tá falando? Tá ouvindo direitinho? Oi? Ah, tava meio caindo sua voz. Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô. Tô te ouvindo. Então, e aí, Tá quando me começa a ouvindo? inadequada? Sim, super. Tá. Não, eu tava Às vezes dizendo trava a imagem, mas eu tô te ouvindo agora. o quanto eu me identifico com você, porque você é muito, né? Você tá sempre à frente, pensas. Hum. É, eu acho que, na verdade, Depois do eu tava itinerante, vivendo o momento. oi, você tá aí? Tá ouvindo? Tô. Depois Tô do te ouvindo, itinerante, tô te ouvindo. sim. E aí, depois do itinerante, Ah, eu falei um palavrão aqui, né, em rede nacional. Você tá me ouvindo? Tá. ah, Aqui. eu não ouvi, desculpe. Fala de novo. O que acontece? Você Tá me tá ouvindo aí? agora, nega? Tô, super. Oi. Então, tá me ouvindo agora? Deixa eu ver se você tá aí? Voltou? Super. Será Hello? que voltou melhor?
Milena está com problema de conexão. Vamos ver se consigo. É. Agora vamos. Cadê? Milena caiu. Milena baixou. Vamos ver se ela voltou. Milena? Hello? Vamos esperar a Milena. Caiu a conexão? Cadê Milena? Milena? Vamos lá. Ah, me caiu. Foi. Tô aguardando por ela agora. Ah, vai entrar, vai entrar. Oiê, tá por aí? Ouvindo, mas acho que você Oiê. não está me ouvindo. Tô começando a te ouvir, mas não te vejo. Oba, voltou. Ah, entrou. Aê. Legal. Então, ó, só para recapitular. Oiê. Aí, agora em fevereiro de 2020, o itinerante se A encerrou-se. internet está ruim, né? Porque eu queria trabalhar mais na Barra Funda lá e Sim. criei o Barra Funda Autoral, o BAFO, por onde nos falamos. Que era um resumo mais focado do que era itinerante, né? Porque eu queria fazer outras coisas que não eram possíveis pela estrutura do itinerante. E você começou um novo trabalho também, né? A Inadequada. Ih, não tô te ouvindo, Mi. Sim. Que quadra. Não te ouço. Ah, agora eu te ouço. Tava meio que caindo, Adequada com a tava sem som. nossa. Aí, Agora parou de novo. acho que tá ruim. Vocês estão aí agora? Melhorou? Oi, oi, oi. Ah, você tá com fone, ótimo. A conexão tá ruim, né? Tá péssimo. Tá ouvindo? Legal. A conexão tá ruim aqui. De novo? Tô com fone. Tô tentando aqui, mas esse é um dos pontos. Ah, que pena. A gente tá fazendo café, né? E aí, voltou? Não? Tá me ouvindo? Alô? Mi? Ó, vou sair e entrar de novo, tá? Vamos tentar mais uma vez. Beleza. Ó, Milena. Oi, tá me ouvindo? Mi? Oi, Voltei. você me ouve? Opa, fazendo um Tirar. cafezinho expresso agora. Ah, Tô te ouvindo, pode falar. tô aqui. Tá me ouvindo? Sim, Legal. estava te perguntando sobre inadequada, porque eu comecei o bafo, A gente tá daí 2020, a gente volta pois é, mas a de outra história. forma, né? Eu volto com o bafo e você volta com a inadequada. Tá me ouvindo, Mi?
Oi, tá ouvindo? Xiii. Será que é o horário? E aí, Mi? Não tá rolando, né, a conexão? Tá. Tenta entrar pela inadequada, sei lá. Deixa eu tentar pela inadequada. E aí, vamos ver se ela entra agora. Ai, tecnologia às vezes corrompe, né? Acontece. Nem sempre colabora. Ela caiu de vez mesmo. Guardar mais um pouquinho. Vamos ver se ela voltou. Não, ainda não. Funcionário, vamos ver se entra pela inadequada. Ou se é só um problema de conexão mesmo. Oiê. Oiê, agora Baixou acho de que foi. inadequada. Olha, gente, Já baixou de gente, essa sou inadequada. eu. Ai, gente, Veio bem essa a sou calhar pelo eu. assunto. Paramos aí, voltamos aqui, né? É, então, ó, Ah, ah, 2020 eu comecei o Bafo. Quer dizer, comecei em 2019, né, em agosto. Estruturar, sim, etc. E 20 mesmo, pumba, né? E você começou inadequada. E eu acho sim, ótimo o nome inadequada. sim, Bem inadequada. interessante isso. Porque existe Ah, esse sentimento entre as mulheres, né? O mundo masculino é muito escroto, né? eu acho que sim, né? Acho que a gente não precisa nem falar, né? É, Eu acho que a gente estamos todos assistindo das nossas casas essa ganância, esse patriarcado estruturado, esse machismo, essa misoginia. não, e Eu essa acho que violência, né? Feminicídio aumentou total, quanto? 50%? Fala, total, gente, mais de 50%, né? é, Então é mais do que urgente. Eu acho que assim, eu vim com vários questionamentos individuais e também de ouvir outras mulheres em trabalhos e rede de apoio, amigas, enfim. Eu sim, falei que não, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu acho que ali eu também acabo encontrando na inadequada o meu propósito mesmo, sabe? É ali sim, a causa que eu tô ali todo dia pensando e pesquisando. E sim, você me ajuda muito, né? Porque você sempre traz ideias, você na Barra Fundo Autoral me convida daí para tá presente, para levar os ciclos de conversas, né? sim, Que é uma das iniciativas da Inadequada, né?
sim, que tem o objetivo de colocar mulheres diferentes, diferentes quando eu digo de fazeres e saberes, eu sempre gosto de usar isso porque sim, somos diferentes, né? E o feminismo que eu acredito é esse para todas nós, é claro, 99%. Então, esse ciclo de conversas são para a gente discutir temas, sim, dialogar, né? E, claro, com a presença também de outras pessoas, né? sim. Homens, enfim. Não, eu lembro a primeiro ciclo de conversa lá no Bafo. Tinha um monte de Não, homem foi assistindo e incrível. conversando e participando. Que é isso, Foi né, gente? incrível. Ser feminista não é ser mulher. É uma ideia, Total, pelo amor de Deus, é uma causa. total, é É uma outra causa. urgência, é outra E origem. É, super. Então ali a gente se conecta de novo. Eu achei super sim, legítimo assim o seu convite, sim, porque você estava com espaço agora, né, ali lá na Barra sim. Funda, O lá com o galpão Léo. base do Léo Ciolin, que Isso, é de uma que é um generosidade querido. incrível. Ah, o Léo é incrível. Aliás, eu vou fazer Sim. um cafezinho com ele também, lógico, mais pra frente. Ah, ele. É, Sim. querido. E eu lembro ele no primeiro ciclo, um dos homens que mais participou, assim, perguntou. Sim, E foi dali também que eu conheci a Bela, a Mônica, né, a Laura, que sim, também foram mulheres que estavam nesse sim, centro da roda, debatendo sobre temas diversos. Então foi muito especial ali. sim, Acho que ali também eu validei daí um trabalho que você me deu espaço para fazer, né? sim. Não, e E a gente da junto, minha vida particular e do itinerante, né? O Léo eu conheci no itinerante. total, total, É, total. Ah, eu acho fantástico é, essas teias, né? Essas pontes sim, que eu acho que você tem essa grande habilidade assim de conectar essas pessoas sim. e de trazer para esse espaço, né? É, para mim o Porque Bafo é para um ponto de esse encontro. total, total. É, é isso. E, Eu queria e- fazer itinerante. É isso que foi libertador quando eu parei o itinerante, porque eu falei, gente, eu preciso humanizar mais, ter mais contato com gente de verdade e não ficar passando preço de produto, sabe? sim. Era outro Porque tu, foco que não dava, sabe? Eu precisava. sim, Nada sim. contra, eu só realmente precisava, eu, Cláudio Pereira Magalhães, precisava fazer outra coisa. Que é isso. Sim, porque também que é isso, né? Que é o que você sabe também mais fazer, né? É, e discutir coisas Então, urgentes, né? total, total. E não só inadequada lá, né? Tinha outras iniciativas de Super. conteúdo também, LGBT, enfim. Então, Sim, eu acho que, bom, todos fomos pegos com a história da pandemia, né? Porque mudou tudo, sim, mas a gente estava construindo um caminho muito, muito, muito interessante, assim, muito rico, né? De conteúdo, de artistas, designers, é, enfim. Acho que você estava à frente aí é, e segue, né? Eu acho que segue. sim. Deu uma Segue com outros viradinha para a canais. esquerda, É mas sim, só total, mudar o canal. Ponto. total. E aí continuar fazendo. E quais os planos aí na adequada para esse ano? Então, também eles estão sendo estudados porque eles tiveram que mudar, né, por conta dessa história também que a gente está vivendo. Então, os planos para a Inadequada esse ano é seguir com o ciclo de conversa, mas de uma forma online. Eu estou estruturando isso para poder seguir, né, porque era muito potente isso, e é muito mais para cada vez mais mulheres participarem, homens, e se tornando mais, acho que mais forte essa conexão, essa rede. Sim, Uma outra iniciativa para esse ano, que ela nasceu agora, principalmente por conta da pandemia, é abrir um grupo de mentoria para mulheres. Então, nessa mentoria é um pouco trabalhar como eu venho trabalhando no coaching, né? Então, essa parte de autoconhecimento, diante desse cenário, a gente vai ter que se reinventar. Então, o que a gente vai fazer? Então, estou estruturando isso para também ser online, e depois ser online em grupo e ser presencial não, mas online, one-to-one, né? Então, acho que isso vai ser bem, bem legal. E aí ontem, não sei, a gente estava conversando, você me deu várias ideias que eu já coloquei no papel, porque sim, eu quero viabilizá-las de alguma forma. Então, porque a Inadequada é essa rede de mulheres, né, de sim, educação, que tá focada na equidade de gênero, né, mas sempre de uma forma acolhedora e sim, tudo mais. Então, a proposta também é trazer nessa rede mulheres nas suas atuações que possam voluntariamente ou não, né,
se ajudarem. Então, eu tô aqui dentro da minha casa sofrendo violência doméstica e eu já tenho alguns relatos de mulheres dentro desse grupo da inadequada que estão passando por esse momento, né? Neste tempo que a gente está. Então, como aconselhá-las ou como ajudá-las, apoiá-las nesse momento. Então, a gente tem lá um grupo de terapeutas, sei lá, advogadas. Então, essa também é a ideia e a proposta para ser estruturada, para dar mais suporte e apoio para essa rede, né? Sim. E sempre com um diálogo aberto, porque eu não quero só na bolha feminina, né? Eu quero estourar, eu quero que os homens também participem, né? Porque eu acho que a educação está aí. Quando a gente fala de equidade, a gente precisa ampliar esse diálogo, né? Sim, lógico. Porque senão a gente vai continuar repetindo o padrão, né? Sim. A gente levanta uma bandeira daqui, inadequada, e os homens acham a gente totalmente louca, né? E na verdade não é isso, né? A ideia é que eles venham e entendam as nossas necessidades, os nossos anseios, e o quanto algumas atitudes deles e os padrões deles impedem a gente, né? Sim. Limitam a gente, violentam a gente. Então, acho que isso é importante, assim. Sim. E o que você tem feito nessa quarentena? Aproveitado para estar em casa e fazer o quê? Porque assim, então, eu visto N coisas incríveis. Gente conversando sobre, enfim, o seu próprio universo de trabalho, sabe? Como realmente é preciso apoiar os pequenos produtores. Isso, assim, é em voga, tá na boca de um monte de gente. Que a gente já seguia, já discutia, mas é muito bom quando tem uma conversa e você assiste a conversa e entende realmente... Porque uma coisa é você interpretar um texto escrito, outra coisa é você ver a pessoa falar. Sim. É a verdade além do que existe a palavra, né? Tem a intenção, você sabe realmente a postura da pessoa. Total. O que eu tenho feito, assim, eu passei por vários processos nessa quarentena, né? Eu mudei de casa, vim morar com a namorada, então foi um processo também de adaptação para mim, tem sido, né? Porque, enfim, eu já estava 2 anos sozinha e tudo mais. Tá morando na Praça da República, não é isso? Tô morando na Praça da República, olha, vocês podem ver aqui, a Praça da República, maravilhosa. E, enfim, então teve essa mudança. No meio dessa história toda, eu tive uma queda de imunidade, acho que por conta de todo o cenário, então eu fiquei bem recolhida. E depois eu comecei a voltar, né, e falar, não, vamos aí que tem trabalho. Eu não sou dessa de ficar só recolhida, eu sou da ação. E aí eu continuei conversando com muitas mulheres e emergiu assim muito rápido, e até também por uma provocação sua e tal, e do Zé, faz live, vamos colocar essa mulherada para falar, porque a gente está aqui dentro de casa, a gente foi deslocada de novo para um ambiente doméstico, do qual, pelo menos eu individualmente, sempre fugi, sempre corri, porque não é o meu lugar, eu não sou do lar, e eu não tenho nada contra, contra quando eu digo, se a mulher de fato escolhe ser, né, ok, mas a gente sabe que não é, às vezes, uma escolha. Então, quando a gente se coloca de novo por uma pandemia nesse espaço doméstico, é muito opressivo, é muito violento pra gente. Então, eu também fui entendendo isso e conversando com outras mulheres, e a live nasceu com o tema deslocamentos do feminismo, justamente pra gente começar a falar sobre coisas que estão acontecendo com a gente. Então, isso foi uma iniciativa. Outra iniciativa eu tenho estudado mais, né? Eu tenho lido mais, eu tenho visto mais lives. Eu estou, de fato, mergulhada nesse universo para continuar estruturando isso, né? E aí voltei com práticas que eu já fazia, mas elas voltaram muito mais fortes. Então, eu tenho meditado toda manhã, eu tenho feito Kundalini Yoga 2 vezes na semana, tem sido, assim, incrível. Então isso também vai acalmando um pouco a mente agitada, né? Porque a gente sempre quer ficar projetando coisas e a gente está vivendo um dia de cada vez, né? Eu acho que isso que é o mais louco, assim. Eu também... A gente está vivendo o presente. Presente. Então é o momento agora. Então a meditação ajuda a trazer... Porque eu sou uma pessoa agitada, né? Dá para ver, eu sou inadequada, eu fico... E eu acho que isso tem me ajudado bastante, assim... E até por conta da grana, né? Porque eu também me coloquei num lugar, eu estou num lugar onde eu estou
enfim, eu estou também tentando encontrar soluções para seguir, né? Todos nós estamos de alguma forma, né? Sim. Então, enfim, eu convido a todas as pessoas que estão aqui, algumas já sabem, mas a entrarem na página da Inadequada, enfim, a participarem, a também sugerirem, enfim, contribuições, a gente está aberta, sempre. Sim. Aliás, você sabe que horas são? Nem imagino. Dá uma olhadinha, vê se você consegue ver horas aí. Porque eu não estou conseguindo ver. Eu acho que se eu te tirar daqui, peraí, deixa eu... Ah, Tá acabando, são 5 para 10. É que eu fui e voltei, né? Mas a gente pode encerrar. é exato. Não, só Sim. queria ver realmente para poder. E o que você. Pois é. O que você, o que você tem visto, assim. Você tem lido? Eu não tenho lido nada, sabia? Não, Sei lá. eu Eu estou muito não tão deu, voltada para fazer coisas em casa. não deu. Ah, então, mas isso é bom. Obrigado, Eu Gá. acho que isso é bom. Não, e assim, não estou me Travesti. alimentando muito bem, sabe? Aí eu preciso ler um livro. Outro dia eu me encanei de, eu preciso ler. Ai, não, tenho que fazer tantas outras coisas manuais, sabe? Que pensar coisas, enfim. Que eu falei, eu não estou afim de ler. Eu quero mais ver o que as Sim, pessoas estão falando, sabe? sim. Entender o que está acontecendo. Eu acho que a gente tá nesse momento. Eu acho que o que eu tenho Ah, feito muito é lavado louça. A louca. Eu é, tenho lavado muita louça, eu é, confesso. enquanto você existir, Pois é, ainda. e mais do que nunca, isso já está me irritando, eu confesso, mas tudo bem, está fazendo parte do processo, estamos todos nós assim. Sim. Eu tenho lido coisas, livros e artigos e coisas, enfim, artigos, livros e tenho ouvido pontualmente alguns podcasts mais femininos Eu e fiz tenho acompanhado podcast. muito notícias sobre todo o cenário, principalmente É, aqui em São Paulo, né? é. Até porque isso também reflete totalmente a condição das mulheres, Sim. especialmente. Então, eu tenho lido o relatório da ONU, eu tenho acompanhado muito Gabriel está isso. perguntando Por... o que vocês querem para o futuro. Então, tem que se fazer hoje para entender se vai ter um futuro legal, né? Total. Tava falando que tava sem vontade de ler livro, sei que lá, mas tava vendo uma live com o Jackson Araújo, e eu não sei se foi com a Camila Ian ou com o Márcio Banfi, e ele tava falando de um livro da Carla Tenenbaum, que é a Ideia Circular. E Legal. eu fiquei com vontade de ler isso. Esse é um objetivo, se precisa da minha leitura para o futuro, é isso. Mas só sobre a leitura. Porque o futuro não tem ideia, vai depender muito da colaboração real das pessoas. Sim. Então, muitas atitudes, que não são atitudes, não vão se sustentar, porque né, não existe uma rede sem ação. Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam realmente se enxergar melhor, o que tem do seu lado, para poder fazer isso que a gente está fazendo. Tentar entender como a gente pode trabalhar de alguma maneira produtiva e positiva para os dois produzirem algo novo. Eu acho. Legal, eu concordo, eu super concordo com você. O que que eu penso, eu ainda não terminei, apesar de ele ser fininho, porque eu leio 5 livros ao mesmo tempo, confesso. É, Agora eu tô lendo 3 ao mesmo tempo, assim. eu não Então, um consigo. pequenininho que eu tô lendo É. ele chama Como Adiar, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Ele Ai, é um filósofo indígena. quero... Esse livro ele é bem pequenininho, assim, mas ele é de uma Fala de novo o sensibilidade. livro, como chama? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Adoro. Eu posso anotar aqui para você Já estou também. anotando. Eu posso. Ah, legal. Do Ailton Krenak, enfim, ele é uma grande liderança indígena no país, né? Ele sempre Sim, está envolvido em todas essas questões eu vi live voltadas dele, é bem mais. bom. É, Não, eu vi eu não sei se foi a mesma, mas também foi fantástica. Deu problema na conexão, que ele tá lá na sim. comunidade dele, né? Então, para mim, esse livro é um dos livros assim que aí só para